Bom dia, irmão e irmã em Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Hoje vamos refletir a respeito do capítulo 25 de Provérbios. Como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim a honra não convém ao insensato. Como o pardal no seu vaguear, e como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como as pernas do coxo, que pendem sem força, é o provérbio na boca dos tolos. Como o que atira pedras com estilingue é o que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o ramo da roseira entre os espinhos, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que pega numa pedra funda, assim é o que dá honra ao tolo. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Vês um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o faz o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no prato, e nem ao menos quer levá-la à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Passa por quem, enfurecido, toma pela orelha ao cão, e como o que se mete em questão alheia. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo, e diz: e fiz isso por brincadeira. Sem lenha se apagará o fogo, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Como o carvão para as brasas, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do intriguista são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Os lábios ardentes e o coração maligno são como o vaso de barro coberto de escória de prata. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios, mas no seu interior entesoura o engano. Quando te suplicar com voz suave, não o creias, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que a sua malícia se encubra com disfarce, a sua maldade será manifesta na congregação. O que faz uma cova nela cairá, e a pedra tornará sobre aquele que a revolve. A língua falsa odeia aqueles a quem ela tenha quebrantado, e a boca lisonjeira faz resvalar. Vamos refletir a respeito do livro de Provérbios. Como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim a honra não convém ao insensato. Este versículo compara a falta de honra ao insensato com a neve no verão, e a chuva na colheita, que são coisas fora de lugar e inadequadas. A honra é reservada para aqueles que demonstram sabedoria e discernimento. Como o pardal no seu vaguear, e como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não virá. Assim como os pássaros não voam sem motivo, a maldição não terá efeito, se não houver uma causa justa para ela. Este versículo nos lembra que devemos ser cautelosos com nossas palavras, e evitar amaldiçoar injustamente os outros. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Assim como os animais precisam de disciplina para serem controlados, os tolos precisam de correção para aprenderem, e se corrigirem. A vara simboliza a disciplina necessária para os tolos abandonarem seus caminhos insensatos. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Este versículo nos ensina a não nos envolvermos em discussões infrutíferas com tolos, pois isso pode nos fazer agir de maneira tola também. Devemos ser sábios o suficiente para evitar a provocação e escolher nossas batalhas com sabedoria. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Em contraste com o versículo anterior, este nos ensina que, em algumas situações,
pode ser apropriado responder ao tolo de acordo com sua tolice. Isso pode servir para mostrar ao tolo a futilidade de suas palavras e impedir que ele se considere sábio. Como as pernas do coxo, que pendem sem força, é o provérbio na boca dos tolos. Assim como as pernas do coxo são fracas e incapazes de sustentar a pessoa, os provérbios ou ditados nas palavras dos tolos não têm força nem validade. É importante discernir entre provérbios sábios e tolos. Como o que atira pedras com estilingue é o que dá honra ao tolo. Este versículo compara a ação de honrar um tolo a atirar pedras com um estilingue, ou seja, é uma atitude imprudente e inapropriada. Devemos reservar honra e elogios para aqueles que demonstram sabedoria e discernimento. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Este versículo compara o provérbio nas palavras dos tolos a um espinho que causa dor e ferimento. Assim como um ébrio não tem controle sobre seus movimentos, os tolos não têm controle sobre as palavras que proferem, causando problemas e conflitos. Como o ramo de espinhos que cai na mão do embriagado, assim é a parábola na boca dos tolos. Este versículo faz uma comparação semelhante ao anterior, enfatizando que as parábolas ou ensinamentos nas palavras dos tolos são como um ramo de espinhos que causa dor e ferimento. O grande Deus, que forma tudo, que dá recompensa ao tolo, e recompensa aos transgressores. Este versículo nos lembra que Deus é o Criador de tudo e que Ele é o juiz justo que recompensa tanto os tolos, quanto os transgressores de acordo com suas ações. Ninguém escapa das consequências de suas ações diante de Deus. Como o cão que volta ao seu vômito, assim é o tolo que repete a sua estultícia. Este versículo compara o tolo que repete suas ações insensatas ao cão que retorna ao seu vômito. É uma advertência contra a falta de aprendizado e a repetição de comportamentos prejudiciais. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Este versículo nos lembra que um homem que se considera sábio e não reconhece seus próprios erros é pior do que um tolo. A humildade e a capacidade de reconhecer nossa necessidade de aprendizado são fundamentais para o crescimento pessoal. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Este versículo retrata a desculpa do preguiçoso, para evitar o trabalho e a responsabilidade. Ele usa o medo irracional de um leão para justificar sua inatividade. A porta gira nos seus gonzos, e o preguiçoso na sua cama. Essa imagem poética compara a preguiça à porta que gira em seus gonzos, sempre no mesmo lugar. O preguiçoso fica preso em sua inércia, e não faz progresso algum. O preguiçoso esconde a sua mão no prato, fadiga-o a tornar a levar a boca. Este versículo retrata a preguiça de uma maneira gráfica, mostrando como o preguiçoso não tem motivação nem mesmo para levar a comida à boca. Sua preguiça é tão grande que qualquer esforço se torna cansativo para ele. O preguiçoso é mais sábio a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Este versículo enfatiza a falta de sabedoria do preguiçoso, que se considera mais sábio do que 7 homens, que têm habilidade para dar boas respostas. É um alerta para a falsa autoconfiança e a falta de humildade. Como aquele que toma um cão pelas orelhas, assim é o passante que se intromete na questão alheia. Este versículo compara alguém que se intromete em uma discussão alheia com alguém que segura um cão pelas orelhas, uma ação imprudente e perigosa. Devemos ser cuidadosos ao nos envolvermos em assuntos que não nos dizem respeito. Como o louco que solta faíscas, flechas e morte, essa imagem descreve o comportamento perigoso e prejudicial de um louco que dispara faíscas, flechas e até mesmo causa morte. É uma advertência contra as consequências de ações impulsivas e destrutivas. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: "E fiz isso por brincadeira." Este versículo denuncia a falta de honestidade de alguém que engana o próximo e tenta justificar suas ações como uma brincadeira.
É um aviso contra a manipulação e a falta de integridade. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo informador, cessa a contenda. Esse provérbio destaca a importância do combustível para manter o fogo aceso, e a necessidade de informações precisas para resolver conflitos. Sem lenha, o fogo se apaga, assim como sem informações relevantes, a contenda cessa. Como o carvão é para a brasa, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Este versículo compara o homem contencioso a um combustível que alimenta brigas e conflitos. Assim como o carvão e a lenha são necessários para acender o fogo, a natureza contenciosa de uma pessoa pode levar a discórdias e hostilidades. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Aqui, é enfatizado o poder das palavras de um mexeriqueiro, que são atraentes e tentadoras, mas podem causar danos profundos. Elas são comparadas ao doces bocados o que são engolidos e afetam o íntimo do ventre, ou seja, têm um impacto significativo nas emoções e no bem-estar. Como o vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Essa imagem descreve lábios ardentes, e um coração maligno como um vaso de barro coberto com escória de prata. Embora pareçam brilhantes por fora, a impureza está oculta por dentro. É um aviso contra a hipocrisia e a maldade escondida. Aquele que odeia disfarça com os lábios, mas no seu interior abriga o engano. Este versículo nos alerta sobre aqueles que expressam ódio com palavras disfarçadas, mas no fundo mantêm engano e más intenções. É uma chamada para discernimento e cautela ao lidar com pessoas que não são sinceras em suas expressões. Quando te suplicar com voz suave, não o creias, porque 7 abominações há no seu coração. Esse versículo nos adverte contra confiar em alguém que suplica com voz suave, pois seu coração pode estar cheio de abominações. É uma exortação a ser cauteloso ao discernir as intenções reais das pessoas, mesmo quando elas parecem amigáveis ou persuasivas. Ainda que a sua malícia se cubra de disfarces, a sua maldade será exposta na congregação. Aqui, é destacado que, embora alguém possa tentar esconder sua maldade, e agir com disfarce, eventualmente sua verdadeira natureza será exposta, e revelada na presença de outros. É uma confirmação de que a verdade sempre prevalecerá. Quem faz uma cova, nela cairá, e quem revolve a pedra, esta sobre ele voltará. Esse provérbio enfatiza a justiça divina, que traz consequências para aqueles que planejam o mal, e conspiram contra os outros. A imagem de cair na cova que foi cavada, ou ser atingido pela pedra que foi revolvida ilustra a ideia de que as ações malignas acabam retornando sobre aquele que as praticou. A língua falsa odeia aquele a quem ela tenha ferido, e a boca lisonjeira opera a ruína. Esse versículo destaca o poder destrutivo da língua falsa e da boca lisonjeira. Aqueles que foram prejudicados por palavras falsas são odiados pela língua falsa, e a boca lisonjeira, que diz coisas agradáveis apenas para ganhar vantagem, pode levar à ruína e à destruição. Este vídeo faz parte de uma playlist completa sobre provérbios, você pode assisti-la inteira gratuitamente nesse canal. Espero que essa reflexão tenha lhe ajudado de alguma forma. Se inscreva no canal e ative o sininho, pois temos orações todos os dias às 7 da manhã e 7 da noite. Essa foi nossa reflexão de hoje sobre provérbios. Espero que isso lhe dê conforto e esperança para mais um presente de Deus, que é esse novo dia que se inicia. Obrigado, e um abençoado dia a você.